Oi, gente. Aqui é o professor Leandro. Eu hoje estou aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o romantismo na literatura. E então vamos abordar, a partir de agora, o tema o romantismo no Brasil. Aqui no Brasil, o romantismo ele teve início em 1836, quando Gonçalves de Magalhães ele lançou a obra chamada, intitulada Obras Poéticas. A partir de então, deu-se início a uma estética que fez um sucesso grandioso no Brasil, no mundo inteiro. Até hoje o romantismo é talvez a estética mais bem aceita pelas pessoas, né? Ela faz um sucesso, fez e faz um sucesso muito grande. E foi a partir de então que surgiu um grande debate sobre o que é literatura brasileira e o que é literatura no Brasil. Qual a diferença da literatura do Brasil e literatura do e no Brasil? Por quê? Apesar de o romantismo ser considerado o início da literatura brasileira, propriamente dita por alguns, porque a partir de agora nós vamos ter personagens exclusivos do Brasil, como o índio. O índio surge como nosso grande herói, e isso foi algo realmente importante. Ao mesmo tempo, o índio ele ainda seguia o modelo, o padrão de beleza, a estética do herói europeu, dos heróis de novela de cavalaria. Então, alguns críticos acreditam que a literatura brasileira de verdade só vai começar a partir do modernismo, que é quando a literatura brasileira realmente se desvinculou da literatura europeia. Nós temos autores e obras exclusivamente brasileiros, cujas características não são encontradas em outros autores no mundo e, inclusive, são admiradas por autores do mundo inteiro. Então, a literatura produzida no Brasil nem sempre ela teve suas características próprias. É por esse motivo que, ao iniciarmos esse estudo, é importante fazer um levantamento sobre o contexto histórico e cultural, social daquela época. Naquele período ali, o Brasil estava passando por grandes turbulências. Processo de independência, as lutas abolicionistas. Quando a família real veio para o Brasil em 1808, isso causou uma grande revolução. Quando você vai fazer um estudo mais profundo da literatura, você percebe o seguinte: existem os livros que foram escritos antes e os livros que foram escritos depois. E essa questão da arquitetura, do modo de se vestir, de se comportar das pessoas, mudou demais com a chegada da família real no Brasil, né? Ruas foram construídas, calçadas, castelos foram construídos, bibliotecas, né? Salões de chá, de baile, etc. As roupas ficaram mais pomposas. E tudo isso devido ao simples fato da família real ter chegado ao Brasil. E nós vamos então passar por todo esse processo de independência e mais adiante nós vamos ver e também a Revolução Industrial, né, que estava ali se iniciando e ela que vai ser muito importante no nosso próximo assunto, que é o realismo. Então, para ficar mais fácil, né, didaticamente, nós dividimos o romantismo em poesia e prosa. Nesse primeiro momento, eu vou falar com vocês sobre o romantismo poesia e, em seguida, eu falo sobre o romantismo prosa. O romantismo poesia, ele ficou dividido em 3 gerações. Essas gerações, na verdade, no Brasil, elas não existiram em nenhum lugar. Quando vocês estudam o romantismo em Portugal, vocês veem que em Portugal, eles não dividiram a literatura, as poesias em gerações. E lá, os autores eles eram estudados por temáticas. Então, um autor ele poderia estar em 3 gerações, em 2 gerações ou apenas em uma. Aqui no Brasil, para ficar mais fácil, didaticamente, nós separamos
os autores e as suas obras em gerações de acordo com a temática. Então, a primeira geração ficou conhecida como geração nacionalista ou indianista, a segunda geração como geração do mal do século e a terceira geração como geração condoreira. Mas existem muitos outros títulos e nós vamos debatê-los a partir de agora. Por exemplo, a primeira geração, também conhecida como geração nacionalista ou indianista, é uma geração muito importante. Mas antes de falar sobre essas gerações, vamos aqui clarear quais são as características de uma obra romântica. Por exemplo, primeira característica do romantismo, presença da subjetividade ou supremacia do eu. Quando nós estamos falando de romantismo, outra característica que eu quero fazer um paralelo é o individualismo. Por exemplo, cada autor ele se limitava em falar, em escrever sobre aquilo que ele sentia, sobre aquilo que ele acreditava. Como você já sabe, subjetividade vem de sujeito, e a subjetividade é o nosso ponto de vista. É a maneira que nós nos relacionamos com o mundo, é a maneira que nós enxergamos o mundo. E dessa forma, a nossa subjetividade ela é influenciada por diversos motivos. A família que nós tivemos, com quem a gente foi criado, os livros que nós lemos, os filmes que assistimos, a nossa religião. Vocês sabem que religiões diferentes têm pontos de vista diferentes, pessoas de idades diferentes têm opiniões diferentes, e tudo isso influencia, porque nós somos um produto de tudo aquilo que nós vivemos, que nós assimilamos, que nós comungamos, vamos dizer assim. Então, nós temos aí a subjetividade e o individualismo. Talvez a maior característica do romantismo seja a idealização do ser amado. Vocês que são adolescentes sabem bem melhor que eu que quando nós estamos apaixonados, nós não conseguimos enxergar o defeito do ser amado. Isso é um fato. A pessoa apaixonada, ela não enxerga os defeitos do ser amado. Ah, professor, mas eu estou apaixonado, eu enxergo. Será que você vê como defeitos? Ou será que você vê essas atitudes como características da pessoa que você ama? Quem ama, admira. E então você acredita que a pessoa vai mudar. E quanto há amor, há crença na mudança. E você não acha que a pessoa é um ser humano ruim. Percebam, quantas pessoas vocês não devem conhecer, meninos ou meninas. Não vamos aqui nos direcionar só para as mulheres, apesar de muitas obras literárias só citarem esse exemplo referente a elas. Mas quantas pessoas já brigaram com os amigos, brigaram com os pais, deixaram de falar com os pais pelo simples fato deles não concordarem com determinado namoro? Tem pessoas que, se a família disser, por exemplo, que o namorado não presta, se os amigos disserem que o namorado não presta, se as amigas mostrarem fotografias ou filmes do namorado cometendo adultério, traição, se Jesus aparecer num sonho e disser para a pessoa apaixonada que aquela pessoa, que o ser amado não vale nada, é capaz da pessoa deixar até de acreditar no Cristo. Por quê? Quando nós estamos apaixonados, nós não conseguimos enxergar os defeitos do ser amado. Isso é um fato. Quem já se apaixonou sabe do que estou falando. E quem já se apaixonou e desapaixonou, ao fazer uma retrospectiva, ao olhar para trás, quantas vezes você não diz, meu Deus, como eu fui imbecil? Mas, gente, não reclamem do sofrimento vivido, dos amores não correspondidos. Eles são importantes porque você só é quem você é, porque você passou por determinadas situações. E isso fez de você o grande homem e a grande mulher que você é hoje. Mas também não permitam que as cicatrizes, as feridas que foram provocadas, as cicatrizes que permaneceram, que elas bloqueiem você para o amor.
Lembrem sempre, nós nascemos para ser feliz. Você nasceu para ser amado, eu nasci para ser amado, nós merecemos amor. Diga sempre para você, eu mereço ser amado. E se alguém não quer ficar na sua vida, é essa pessoa que está perdendo. Então, outra característica do romantismo é a saudade. Só se tem saudade do que é bom. Nós temos saudade do ser amado, apesar de existirem pessoas pegajosas, né? Existem pessoas que estão com o namorado, por exemplo, na escola, no cursinho, no show, seja lá onde for. E quando a pessoa vai embora, 5 minutos depois já envia mensagem dizendo: mozão, tô com saudade. Eu digo, valei-me, a pessoa é pior do que chiclete. É claro que existem pessoas que podem gostar, mas existem pessoas que se sentem sufocadas, por mais que elas amem. Nós temos que dar espaço, porque a individualidade de cada um tem que ser vivida, tem que ser preservada. Então, nós temos também o sentimentalismo. Todo romântico é sentimental. Quem nunca chorou vendo filme? Quem nunca se emocionou com uma cena de novela, um comercial de TV? Como diz Zé Cabaleiro, né? Ando tão à flor da pele que qualquer cena de novela me faz chorar. Às vezes nós estamos tão... A nossa sensibilidade está tão aflorada que nós nos emocionamos, nós choramos com um desenho infantil. Eu teve um período da minha vida que eu fui assistir um filme, inclusive recomendado por alguns alunos, O Amor é Cego. E tinha uma gordinha que o rapaz se apaixonou por ela e ele a enxergava magra e linda. E eu chorei o filme inteiro. E porque eu não estava bem. E então, ao invés de eu enxergar a parte cômica e engraçada da história, eu só enxerguei o drama das pessoas que não têm a aparência que a sociedade nos impõe. Então, o sentimentalismo, a saudade, nós temos saudades quando nós amamos, nós queremos estar juntos. Nesse período de quarentena, a saudade é um sentimento que está em evidência. Nós estamos distantes de muitas pessoas que amamos, nossos pais, amigos, familiares e etc. Eu gostaria de estar próximo a vocês. Eu, particularmente, não gosto muito dessas aulas online, mas eu tive que me adaptar como vocês têm que se adaptar. O bom de ser humano é isso. Nós somos adaptáveis. Outra característica, liberdade formal. As escolas literárias que vieram antes do romantismo, elas seguiam regras. Por exemplo, quando vocês estudaram trovadorismo, no trovadorismo, eles utilizavam as cantigas e as cantigas eram feitas na forma de redondilhas. Redondilha menor, com 5 sílabas, e redondilha maior, com 7 sílabas. No classicismo, nós tivemos a predominância dos versos decassílabos e alexandrinos. Versos decassílabos, que são versos com 10 sílabas, alexandrinos ou dodecassílabos, que são versos com 12 sílabas, e também a preferência por sonetos, que são estruturas fixas compostas por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E então, a partir do romantismo, nós temos liberdade formal. O importante para o romantismo é que você expresse aquilo que você está sentindo, sem se preocupar com as regras. É claro que você não vai fazer uma poesia com a linguagem coloquial, né? Na época isso não era ainda valorizado, não era permitido. Mas você tem liberdade para escrever aquilo que está mais no seu eu mais profundo. Abrir o seu coração para as pessoas, escrever sobre aquilo que você às vezes não tem coragem de falar, de externar através da oralidade. Então, dentre essas características, nós temos ainda o nacionalismo, né, o indianismo, que vamos falar mais à frente, o mal do século, que é uma característica também. Outro detalhe das características é que o romantismo ele tinha preferência por personagens lineares.
Eu, particularmente, não gosto muito dos personagens românticos. Eu prefiro os personagens do realismo, naturalismo. Eles são bem mais interessantes. Os personagens lineares, que eles mantêm um padrão de personalidade, não há uma mudança durante a obra desses personagens, eles acabam ficando chatos, porque todos eles são parecidos. O que muda é a aparência física, mas as atitudes são sempre as mesmas. Então, vamos falar aqui da primeira geração romântica. A primeira geração ficou conhecida como nacionalista ou indianista. E quais os motivos, professor? Primeiro, o Brasil estava passando pelo processo de independência. Era preciso, como eu posso dizer, incentivar o sentimento de amor à pátria. E dessa forma, a literatura foi utilizada para estimular os brasileiros a amarem a sua pátria, a terem orgulho da sua nação. Por que essa geração ficou conhecida como indianista? O índio, nesse período, ele passa a ser visto como símbolo nacional. O índio é o nosso herói alto, forte, bravo, gentil, corajoso. Ele é um verdadeiro herói de novela de cavalaria, porém, pelado, pintado, escondido nas matas. É por esse motivo que eu tinha dito logo no início do vídeo que, apesar de alguns estudiosos dizerem que a literatura brasileira começa a partir do romantismo, e não está num todo errado, mas os personagens eles ainda traziam uma grande carga de características, de informações da literatura europeia. A literatura brasileira ela só vai se desvincular de verdade a partir do modernismo, a partir do século XX. E então, essa geração, ela traz o índio como nosso símbolo nacional. E é importante perceber o seguinte, existem dois autores importantes nesse período, nessa geração. Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, ele foi importante para a época, porque lançou a primeira obra romântica no Brasil, obras poéticas. Porém, hoje os grandes vestibulares meio que esqueceram esse autor. O autor mais significativo, o autor mais importante para os grandes vestibulares hoje é Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele fez e continua fazendo grande sucesso na literatura e nos grandes vestibulares. Ele escreveu, por exemplo, A Canção do Exílio. A Canção do Exílio, ela é considerada o nosso primeiro hino nacional. E uma das poesias mais bonitas que nós já tivemos, que nós já produzimos. Lembram dela? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas e as nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá. Sem que desfrute dos primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. É interessante quando a gente vai fazer uma análise mais profunda dessa poesia. Por quê? Quando Gonçalves Dias a escreveu, ele tinha apenas 16 anos. O pai de Gonçalves Dias o obrigou a estudar, a ir para a Europa, porque todo filho de rico ia para a Europa. Todo filho de rico tinha que ser doutor. E então, ou você fazia medicina, ou você fazia direito, que eram profissões elitizadas e continuam sendo elitizadas. E ele, ao chegar na Europa, gente, se coloque no lugar dele. As pessoas, quase todo mundo que existia naquela época, queria morar na corte, queria morar na Europa, queria ter dinheiro para morar na Europa e se manter lá. E esse menino, vamos vê-lo dessa forma,
Ele chegou na Europa, vendo aqueles castelos, palácios, os salões de bailes, os chás, os bordéis, as ruas, as praças, as mulheres, as bebidas, as orgias, e ele disse: a minha terra, Brasil, tem palmeiras onde cantam sabiás. Na época, a ave mais comentada do momento era o rouxinol, que é uma ave europeia. E ele disse: o sabiá canta melhor que o rouxinol. Na época, a árvore mais valorizada era o carvalho, né? E ele diz: a minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás. E ele ainda faz um apelo a Deus no final da poesia, quando ele diz: meu Deus, não permita que eu morra sem que eu volte para lá. Lá, uma referência ao Brasil, já que ele se encontra na Europa, e cá, uma referência à Europa, onde ele está porque o seu pai o obrigou. É interessante, né, você ver essa parte, aí você vai se aprofundar na história dele. Quando ele se formou, ele continuou morando na Europa. E ele veio para o Brasil em muitos momentos, mas ele manteve residência lá. Então, onde estava esse amor, né, que ele pregava? Seria hipocrisia no momento que ele escreveu? Não. Mas talvez em outro momento, sim. Outra poesia importante desse período é a poesia Ilcapirama, que fez um grande sucesso naquele período. Eu particularmente gosto demais da poesia Ilcapirama, que é uma expressão indígena que significa aquele que vai morrer ou aquele que é digno de ser morto, aquele que é digno de ser comido. Vocês sabem que as tribos brasileiras, elas eram antropófagas. Então a antropofagia, que seria um tipo de canibalismo, mas não canibalismo que nós estamos acostumados. O canibal, propriamente dito, ele come para saciar sua fome. Já o antropófago, ele come porque, por crença religiosa, ele acredita que comendo as pessoas que ele admira, o que ele admira nessas pessoas será transferido para ele. Porém, existem muitas regras. Eles não comiam pessoas da mesma tribo. Eles só comiam pessoas que eles admiravam. Havia todo um ritual. Por exemplo, na poesia Ilcapirama, nós temos ali um índio, que ele é o maior guerreiro da região. O seu pai é velho, doente e cego. O pai pede água e ele deixa o pai encostado em uma palmeira, vai até o riacho pegar água, onde ele é capturado e preso. Como ele é um grande herói, ele vai ser devorado no ritual de antropofagia. E então, quando as mulheres colocam o caldeirão para ferver, as crianças começam a se pintar, as mulheres começam a cantar e a dançar ao redor do caldeirão, os homens começam a cantar e a se preparar, esse guerreiro analisa tudo aquilo e quando ele vai ser pego para ser devorado, ele pede para não ser morto porque ele tem um pai velho, cego e doente. E os índios então não o devoram. Eles escalpelam o herói e soltam o herói na floresta. Quando o herói chegou perto do pai, o pai nem precisou ouvir nada. Apesar dele perguntar, ao sentir o cheiro das tintas que eram usadas apenas nesse ritual, ao passar a mão sobre a cabeça do filho e ver que ele tinha sido escalpelado, o pai constatou que o filho tinha sido recusado no ritual de antropofagia. E então ele exigiu que o filho o levasse até a tribo, e ao chegar na tribo inimiga, ele exigiu que o filho fosse morto. Ele amaldiçoou o filho. Ele vai dizer assim, é uma das partes mais bonitas, né, da história. Ele diz: tu chorastes na presença da morte, na presença de estranhos chorastes, não descende o covarde do forte, sê maldito. E antes que ele terminasse de amaldiçoar o filho, o jovem guerreiro começou a lutar sozinho contra toda a tribo. E em poucos minutos, é claro, ele havia sido morto. E seu pai começou a chorar lágrimas de felicidade. Lágrimas que não desonram, porque seu filho agora era Ilcapirama. Agora ele era digno de ser comido. Agora ele era digno
de todas as honrarias, e seu nome seria cantado e eternizado. Então, para muitos de nós, entender a poesia seja difícil, porque ao longo dos anos, nós brasileiros, nós perdemos a noção de honra, de dar a sua palavra e morrer por ela, de lutar até o fim pelo que você acredita. E essa poesia, ela foi e é uma das mais bonitas poesias indianistas no Brasil. Então vamos falar agora da segunda geração. A segunda geração, gente, ela recebeu vários títulos. Particularmente é a que eu mais gosto. E também foi a geração que mais fez sucesso. Essa geração ficou conhecida como geração individualista, a mais subjetiva de todas as gerações. Os autores se limitavam a falar exclusivamente sobre o seu drama pessoal. Essa geração ficou conhecida como ultrarromântica, porque os autores eles eram exagerados, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, me acho exagerado, então eu gosto. Essa geração também ficou conhecida como geração do mal do século. Muitos alunos têm a ideia errada que o mal do século é a tuberculose. Não é a tuberculose, mas também é a tuberculose. O mal do século é uma referência a todas as consequências da tuberculose. Como vocês sabem, a tuberculose é uma doença transmitida através das vias respiratórias superiores. E então, na época, milhares de jovens morreram. Inclusive, na segunda geração, a maioria dos autores morreu entre 18 e 24 anos. O mal do século seria a depressão. Imagine você ter uma doença incurável e você saber que você vai morrer e que você não tem o que fazer. O tédio. Você teria que ficar preso, o tédio e a solidão. Preso em um quarto na sua casa ou um quarto no hospital, sem receber visita de ninguém. Quem vai se arriscar a contrair uma doença incurável? Se o coronavírus, que existe todo o tratamento e possibilidade de sobreviver, nós estamos em quarentena, se coloque no lugar dos jovens dessa época. Essa geração também recebeu outros títulos. Ela ficou conhecida, por exemplo, como satanista. Por que satanista, professor? Porque em alguns livros, no Brasil menos do que na Europa, existiam obras que faziam referências a rituais que eles classificavam na época como satânicos. Por exemplo, quantas pessoas você já deve ter conhecido que, apaixonadas, recorreram a simpatias, a rituais de magia, seja ela branca, negra, azul, amarela, a cor que vocês queiram dar. O desespero leva as pessoas a acreditarem no inacreditável. Quantas pessoas não se desesperaram ou surtaram ao perder um ente querido e talvez recorreram a rituais acreditando que iriam se reencontrar com os entes queridos que desencarnaram. Como se ter contato com o sobrenatural fosse tão fácil. Essa geração também ficou conhecida como geração byroniana. Por que byroniana? Uma referência a Lord Byron, um poeta que amou a vida, né, intensamente. Com ele era sexo, droga, só não tinha rock and roll, porque ele ainda não existia. Então, ele pregava os excessos dos prazeres e dos desequilíbrios que a noite proporciona. Bebidas, orgias, drogas de todos os tipos. Algumas pessoas amam esse estilo de vida. Outras pessoas gostam, mas têm medo de não saber lidar com esse estilo. E então, essa é a segunda geração. Nessa geração, vocês têm 3 autores importantes. Vamos citá-los, né? Nós temos, entre esses autores aqui, alguns hoje foram um pouquinho esquecidos pelos grandes vestibulares, mas são importantes para a literatura, como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela.
Álvares de Azevedo morreu uma semana antes de completar 20 anos, morreu de tuberculose e é uma pessoa extremamente frustrada. Tinha o sonho de casar, de ter filho, de viajar, de perder a virgindade, beijar na boca, mas isso não vai acontecer. Tinha o sonho de lançar um livro, morreu antes de lançar. Seus 2 livros conhecidos, né, A Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna, foram lançados no período pós-morte. Né? Então, ele não realizou nenhum dos seus sonhos. E isso é extremamente triste. Imagine, se coloque no lugar dele, jovem, bonito, rico, inteligente, mas nada vai impedir que você morra porque você tem uma doença incurável. Casimiro de Abreu e Fagundes Varela também marcaram essa geração. Casimiro ficou conhecido como poeta da infância. Seu livro, Primaveras, fez um sucesso gigantesco. Até hoje eu lembro da minha época de adolescente, quando a minha professora recitava: "Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais." Vocês que são adolescentes, vocês só vão ter noção de como essa fase que vocês estão vivendo, ela é maravilhosa quando ela passar. Vocês só vão perceber o quanto a vida é maravilhosa quando, às vezes, o tempo passou e você não viveu o que deveria ter vivido. Vivam intensamente, amem, beijem, se permitam. Você merece, amor. E a terceira geração... antes de falar da terceira geração, Fagundes Varela, eu particularmente não gosto dele. Eu acho ele um autor hipócrita. Ele deveria fazer parte da terceira geração. Porém, por um acontecimento, não vou dizer eventual, mas dramático, drástico, ele acabou sendo classificado como autor da segunda geração. Ele era um boêmio que curtia a vida e saía para farrar e beber. E, após o casamento, continuou fazendo isso. E, certa feita, quando ele voltou para casa, ele encontrou seu bebê recém-nascido morto. Ele saiu para beber, deixou a criança dormindo no berço. A criança acordou e morreu asfixiada. A vida dele entrou em decadência, ele entrou em depressão. Ele morreu na sarjeta, né? Ele perdeu praticamente tudo, amigos, famílias. Morreu de tuberculose, mas também morreu depressivo. E por último, para que a gente finalize por hoje, nós temos a terceira geração, conhecida como geração condoreira, abolicionista, socialista ou goana. Ou ainda erótica, né? São vários títulos. O título mais usado é condoreira. Por que condoreira? Uma referência ao condor, que é um pássaro que vive nas cordilheiras dos Andes. O condor é visto como símbolo de liberdade. Por ele viver numa parte muito alta, ele consegue ver, né, muito tempo antes, quando um perigo se aproxima, ele pode planejar algo ou até fugir. É uma ave que não precisa bater as asas, né, ele se joga na correnteza e sai planando. Se você prender um condor, ele provavelmente vai morrer, porque ele pode ter grandes problemas cardiorrespiratórios. Então ele virou símbolo de liberdade. Essa geração também ficou conhecida como geração abolicionista, porque os autores eles lutaram pelas questões abolicionistas para que os negros tivessem a sua liberdade alcançada. Também ficou conhecida como socialista, já que a abolição é um problema social e essa geração ela debatia os problemas sociais. Alguns até dizem que ela é uma geração pré-realista. E também tivemos, ela também pode ser vista como geração erótica, já que enquanto a segunda geração falava de amores impossíveis, de mulheres que os homens nunca iam ter, mulheres que eles apenas sonhavam em ter, a terceira geração fala de mulheres reais. Eles descrevem os corpos, os beijos, as carícias, né, de forma erótica, né, porque são mulheres carnais, são mulheres possíveis. E também o Goana, em homenagem a Victor Hugo, escritor do livro Os Miseráveis, que é um dos escritores mais importantes desse período, na Europa. Na terceira geração, nós temos
um autor importante que é Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos. Existem outros poetas, como Suzandrade e Tobias Barreto, porém, para requisito de vestibular, devemos focar em Castro Alves. Castro Alves também morreu de tuberculose com 19 anos, mas antes de morrer de tuberculose, ele foi abandonado pela mulher que ele amava. Ele acabou sofrendo um acidente de cavalo e precisou amputar a perna. Então se coloque no lugar dele. Ser a mulher que você ama, sem uma perna, tuberculoso, depressivo, a morte foi rápida. Mas antes de morrer, ele escreveu obras magníficas como o poema O Navio Negreiro, uma tragédia no mar. O poema, ele descreve como os negros eram livres na África, como era linda a vida que eles tinham. Inclusive, né, como alguns historiadores dizem, alguns tinham até escravos, mas os motivos da escravidão eram outros. Questões de guerra, de dívida. Aqui no Brasil, a escravidão se baseava na cor da pele. Os escravos, eles eram maltratados, as mulheres eram estupradas, humilhados, não havia dignidade nenhuma, eles não eram alimentados de forma correta. Um absurdo que eu nem preciso detalhar. Como o próprio Castro Alves diz na poesia, era um inferno dantesco. Tinir de açoites, mulheres negras como a noite, horrendas a dançar, magras mulheres suspendendo as tetas, negras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. No final, desesperado com tanto sofrimento dos negros, Castro Alves faz um pedido, ele aclama, Colombo, fecha as portas dos teus mares. Então, essas são as 3 gerações do romantismo, né? Romantismo, poesia. Nós ficamos por aqui e na próxima aula, né, no nosso próximo encontro, eu falo com vocês sobre o romantismo, poesia. Para vocês, um beijo no coração.